Vamos falar agora de enzimas e cinética enzimática. O que são enzimas? São proteínas quaternárias fundamentais para a vida, porque elas funcionam como catalisadores. Catalisador é um acelerador de reação, pensa assim. Ele baixa a energia de ativação e permite que a reação aconteça. Sem um catalisador, a reação poderia até acontecer, mas demoraria meses, anos, décadas para poder acontecer. Então, vamos pensar que o catalisador dá condição de uma reação acontecer. E eles são altamente específicos. Só funciona para aquele tipo de substrato. Funcionam, então, no formato de chave-fechadura. Eu tenho aqui a enzima, tenho os substratos que vão se encaixar no sítio da enzima, a reação vai acontecer e a enzima não vai ser utilizada no processo. Ela serve simplesmente de carreador. Ela vai ativar aquilo ali, permitir acontecer e não vai ser utilizada no processo. Beleza? Então, para analisar o quão bem está acontecendo isso aí, nós temos a cinética enzimática. Como é que esse processo está acontecendo? Um parâmetro bacana é a velocidade máxima. O que é a velocidade máxima? É a velocidade que uma reação atinge quando todos os sítios ativos estão ocupados por substrato. Ou seja, quando todas as enzimas estão saturadas. Pensa assim. Tem o substrato, quantidade de substrato, quando não cabe mais, não tem como, porque não tem enzima suficiente, não tem lugar suficiente para esse substrato acoplar, é nesse ponto em que a velocidade da reação está máxima, que a velocidade está máxima. Por quê? Não adianta eu aumentar a quantidade de substrato, não adianta eu colocar mais, porque eu não tenho enzima para carrear, não tem onde sentar, não tem lugar para colocar mais substrato. Então, a velocidade máxima é a capacidade catalítica total da enzima. Certo? Então, para a velocidade máxima, nós estamos falando o quê? Que depende da enzima. Não depende do substrato. Eu posso triplicar meu número de substrato. Se eu não tiver enzima suficiente, não vai mudar a minha velocidade máxima. Então, eu estou falando aqui para você que a velocidade máxima depende da enzima. Beleza? Já o Km, a constante de Michaelis, expressa a afinidade da enzima, o quanto essa enzima gosta, o quanto são próximos a enzima e o substrato. Certo? Então, assim, é a quantidade máximo, o Km é a quantidade de substrato que precisa para que a metade da velocidade máxima aconteça. Se a velocidade máxima acontece, metade da velocidade máxima acontece muito rápido, quer dizer o quê? Que eu estou colocando substrato e ela já aconteceu. Então eu preciso de pouco substrato para que atinja metade dessa velocidade máxima. Se eu preciso de pouco, a afinidade da enzima com esse substrato é alta. Então, um Km baixo indica o quê? Que a enzima tem altíssima afinidade com o substrato. Eu vou colocando e já vai ligando, já vai sentando ali no sítio, já vai chegando. Certo? Já o Km alto indica baixa afinidade. Por quê? Porque eu preciso ter muito substrato. Muito substrato. Para poder esse substrato ocupar os lugares ali na enzima e dar sequência na reação. Então, o Km depende do substrato e da afinidade da enzima com esse substrato. Se eu tenho pouco substrato e a velocidade acontece, a reação acontece e chega logo, a afinidade é alta. Se a afinidade é alta, o Km é baixo. Se eu preciso de muito substrato,
km, alto, substrato alto. Pensa no km como uma quantidade de substrato que eu preciso. Um km alto, eu preciso de muito substrato para acontecer. Se eu preciso de muito, é porque a afinidade é baixa. Beleza? Vamos lá. km baixo, alta afinidade. Vamos dar um macetinho aqui que vocês não vão esquecer nunca. km, quilômetro. Quilômetro pouco, baixo. É porque eu tenho afinidade, eu quero proximidade. Certo? A pessoa não precisa de muito, precisa de pouco. Precisa de pouco para gostar dela. Eu tenho uma alta afinidade. Então, um km baixo, alta afinidade. Certo? Já o km alto, quem eu não gosto, eu quero quilômetros de distância. Eu tenho baixa afinidade. Um km alto significa baixa afinidade. km, muito substrato. km alto, alta quantidade de substrato. Baixa afinidade. Preciso de muito aqui para poder acontecer. Então, o km, ele é o inverso da afinidade. km alto, baixa afinidade. A enzima, ela funciona muito bem, mas tem coisas que inibem o funcionamento da enzima. Tem vários tipos de inibição, mas as principais são as que se destacam, né? É a competitiva e a não competitiva. Na inibição competitiva, o que vai acontecer? O substrato e o inibidor vão competir pelo sítio ativo da enzima. É como se fosse os colegas de uma sala de aula disputando o lugar na frente. O substrato vai sentar ali e vai fazer a reação acontecer, porque vocês lembram que eu falei que é específico? A enzima é específica para cada substrato. Então, com o substrato dela, a reação vai acontecer. O inibidor, apesar dele caber ali naquele lugar, dele ter o mesmo formato e sentar ali, o que ele faz? Ele senta na frente, fica escutando música, mexendo no celular, jogando joguinho ou dormindo. Ele até cabe no lugar, senta ali, mas não faz nada, a reação não acontece. Imagine, então, que o inibidor e o substrato, na inibição competitiva, fazem isso. Eles estão competindo pelo lugar. O substrato vai fazer a reação acontecer e o inibidor é aquele que sentou ali só para perturbar o juízo dos outros. Certo? Se eu tiver muito substrato, eu consigo vencer a competição, a reação acontece. Da mesma forma que se tiver muito inibidor, esses sítios aqui da enzima vão ficar ocupados pelo inibidor, não vai acontecer reação nenhuma, porque ela não é específica para o inibidor, ele simplesmente cabe no lugar. E aí vai atrapalhar a reação acontecer. Certo? Um exemplo. Então, vamos aqui primeiro, do ponto de vista cinético, então, o que está acontecendo? Se eu tenho uma competição, uma inibição competitiva, o que eu estou mexendo na brincadeira? Eu estou mexendo na quantidade de substrato. Pensa, se eu tenho para ocupar aquele lugar ali da enzima, o substrato mais o inibidor, eu aumentei a quantidade de gente para sentar ali naquele lugar. O km não é a quantidade de substrato que eu preciso. Se eu tenho inibidor aqui, eu vou ter que aumentar a quantidade de substrato para poder caber e conseguir fazer aquela reação acontecer. Então, na inibição competitiva, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o km. Aumentando o km da enzima. Certo? A velocidade continua constante, porque eu não estou mexendo na minha enzima. Eu estou mexendo na quantidade de substrato. Certo?
Um exemplo interessante é na intoxicação com metanol e etilenoglicol. A enzima álcool-desidrogenase que faz com que essas substâncias sejam convertidas em formaldeído e ácido oxálico, que causa acidose metabólica grave. Entretanto, o etanol, ele é um inibidor competitivo dessas duas substâncias. O que o etanol faz? Ele ocupa esse sítio aqui de ligação da enzima, e senta aqui na frente. É aquilo que eu falei. Ele é o colega que senta aqui na frente e não vai fazer nada. A reação não vai acontecer. Certo? Então, não vai liberar esses elementos ácidos tóxicos aqui no organismo, não vai acontecer a acidose metabólica. Então, o que eu estou falando? Que numa intoxicação por metanol ou etilenoglicol, quem que eu vou dar para o paciente? Álcool, etanol, para ele poder competir e inibir essa reação de acontecer. Certo? Na competição, na inibição não competitiva, o que acontece? O inibidor não compete com o substrato pelo lugar. O lugar está lá. O que ele vai fazer? Ele vai se juntar à enzima e vai mudar essa conformação dela. Então, a disputa aqui agora não é pela cadeira. A cadeira existe. Só que ela está com as pernas quebradas. Certo? Então, o substrato aqui, ó, tem a mesma quantidade, mas a fechadura, que é o encaixe perfeito aqui, vai mudar. Por quê? Porque a substância mudou essa conformação. Então a pessoa pode até chegar lá para sentar no primeiro lugar. O lugar vai estar lá para sentar, só que a cadeira vai estar quebrada. É isso que acontece na inibição não competitiva. A competição não é pelo sítio ativo. É porque eu não tenho lugar de sentar, a cadeira está quebrada. Certo? Então, o KM nessa situação, ele permanece constante. Por quê? Porque não mudou a quantidade de substrato. A quantidade de substrato é a mesma. O que eu estou mexendo? Na enzima. Na quantidade de locais disponíveis. E lembra que eu falei que a velocidade máxima depende da enzima? Então, se na não competitiva, se eu estou mexendo com a enzima, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando a velocidade máxima. O KM permanece constante, não vai mudar. Eu não estou mudando a quantidade de substrato, não está alterando. Mas a quantidade de enzima disponível vai estar alterando. Então, na não competitiva, eu tenho uma queda na velocidade máxima, mas o meu KM permanece constante, não altera porque eu não estou mexendo no substrato. Certo? Então, um exemplo disso aqui é com metais pesados, mercúrio e chumbo. A contaminação por metais pesados ela é perigosíssima, porque eles se ligam aos sítios ativos de algumas enzimas e é permanente, acabou. Aquelas enzimas elas não vão ter mais função no organismo. E a depender da quantidade, isso é gravíssimo, porque não vai acontecer a reação, e sem a reação pode ser uma reação essencial para a vida, e aí pode causar um problema sério. Então, na competição, o inibidor, o colega, na inibição competitiva, disputa o lugar lá para sentar. Ele está querendo sentar lá de qualquer jeito. Então, vai alterar o quê? O KM, mas a velocidade máxima vai mudar. Ele muda a afinidade, mas a velocidade fica a mesma coisa. Na não competitiva, ele chegou lá para sentar, mas a cadeira está quebrada. Então ele mexe o quê? Na estrutura da cadeira. Ele não briga pelo lugar do assento. O lugar está lá, o primeiro lugar está, mas não dá para sentar. Por quê? Porque a cadeira está quebrada. Beleza? Então, impossibilita de gerar um produto com eficiência, mas não altera o KM. Para a cinética química é isso aí, muito tranquilo, muito fácil, sem dor de cabeça.